Muito bem, de volta. Segundo momento da nossa aula, sou o professor Mário. Vamos ao objeto do conhecimento da nossa aula de hoje? Olha só. Aula 48, objeto do conhecimento, construção composicional e estilo, gêneros de divulgação científica. Olha só o detalhamento. Finalidade, elementos constitutivos, recursos textuais e discursivos, marcas linguísticas, recursos verbais e não verbais, informação, vocabulário técnico e ponto de vista. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à nossa aula de hoje? Vamos lá. Muito bem. Como é que você faz? Como é que você faz para se interar sobre a ciência, a divulgação das ciências? Muito bem. Como é que a população é informada, você sabe? Sobre o desenvolvimento das ciências. E o que é divulgação científica? Você não sabe? Vamos aprender hoje, falar um pouco sobre textos de divulgação científica. Muito bem. Temos próxima imagem? Temos próxima imagem, olha só. Vamos lá? Exatamente. Vamos apresentar para você aqui um site que ele apresenta esses textos. Temos aqui um site da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Olha só, vamos ver aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vacinas podem oferecer risco à saúde? É uma pergunta, né? Então, temos aqui um site que ele vai abordar e vai indicar para você ali se você deve, não deve temer ali os riscos, se há riscos à saúde. Então ele começa aqui, olha, com essa chamada, dizendo assim, ó, postagens que afirmam que imunizantes são maléficos para a saúde humana não têm embasamento científico. Então ele já faz aí uma afirmação, já nos coloca aí o que ele vai apresentar nesse texto, ele vai falar ali sobre essas postagens que as pessoas ficam ainda, né, falando a respeito dos imunizantes, dizendo dos efeitos maléficos. Então, essa revista Arco, que é de responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ele vai trazer essas informações técnicas feitas por cientistas, né? Então ele vai abordar aqui essas características que vão indicar ali por que você não deve temer os imunizantes. Muito bem, então temos aqui o texto que ele vai apresentar, ele vai trazer aqui palavras de pessoas especializadas. Temos aqui, ó, o professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Gilmor José Farenzena, garante que essas narrativas são levantadas sem nenhum respaldo científico. Aí nós temos aspas aí, ó. Dentro do contexto técnico-científico atual, não se questiona o papel desempenhado pelas vacinas. Elas se constituem em uma das medidas mais importantes de prevenção em saúde pública. Está entre aspas aí, porque são palavras aí do doutor Gilmor José Farenzena. Muito bem, vamos detalhar aí essas situações, as características do texto científico. Vocês notaram aí que ele vai trazer a linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Já estudamos aqui a respeito dos infográficos. Então, temos infográficos que eles vão auxiliar o entendimento para pessoas que não têm muito conhecimento científico, né, para pessoas mais leigas, que não compreendem. Então, eles vão trazer, além do texto, um texto com uma linguagem mais fácil. Eles vão trazer esses infográficos aí, olha, para você observar, para você entender como funciona. Então, ele traz aqui nesse infográfico, por exemplo, ó, reações mais frequentes do processo de vacinação. Aí temos aqui a febre, aí temos aqui, olha, a imagem de um equipamento aqui que vai medir a febre, né, 37,5 graus, edema, que é um inchaço nos braços, temos aqui vermelhidão na pele, dor, induração, que é endurecimento do local. Aí ele tem mais aspas aqui, ó, reações mais graves acontecem apenas em raríssimos casos. Muito bem, então, características do texto de divulgação. Vamos conceituar, olha só. Então, temos aí a conceituação do
texto de divulgação científica. Muito bem. Então, texto de divulgação científica, eles vão trazer aí essas características, que são aqueles que têm o objetivo de tornar público o conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade, que por meio da pesquisa eles vão desenvolver a ciência. Seu propósito primordial consiste em transmitir à população um saber necessário para que se possa compreender o mundo em que está inserida e para ajudá-la a tomar decisões. Muito bem, então essa é o trabalho que o texto científico ele nos traz, ok? Vamos apresentar para você aqui, olha, mais um site aqui com esses textos. Então temos aí, olha só, o texto diz bem assim, ó, novos achados confirmam que o impacto de objeto extraterrestre gerou cratera de Colônia. Muito bem, então temos aqui o texto da agência FAPESP.br, que vai trazer esse texto, que ele diz assim, ó, com 3,6 quilômetros de diâmetro, cerca de 300 metros de profundidade, uma borda seguida de 120 metros, a cratera de Colônia é uma formação geológica situada em Parelheiros, na região sul de São Paulo, a menos de 40 quilômetros da Praça da Sé, tendo o interior atulhado de sedimentos e a borda coberta por vegetação. Essa estrutura permaneceu escondida até o início da década de 60, quando fotos aéreas e depois imagens de satélites mostram sua forma circular quase perfeita. Então, no primeiro momento, nós mostramos para você ali questões da vacina, né? Então, temos outros textos aqui, é um texto que vai abordar mais a questão geográfica, a questão do relevo, questões aqui no caso de uma cratera que foi gerada aí a respeito de um asteroide, possivelmente, você tem que ler todo o texto para entender o porquê dessa cratera, surgiu com esse objeto extraterrestre, que no caso aqui foi estudado aqui pelo geólogo Vitor Velasquez Fernandes, né? Então ele vai trazer essas características, vai indicar por que há esse tipo de situação aqui nessa cratera. Ele vai falar mais o que aqui sobre características, né, dessa cratera, que está entre 180 e 224 metros. Então, ele fez um estudo e ele apresenta com um texto mais simples, para que você possa compreender essas situações. Muito bem, vamos falar então um pouco sobre as características dos textos científicos. Muito bem, então temos aí, olha só, características do gênero científico, da divulgação, olha só, que vai dizer o seguinte, olha só. Então, temos aí uma revista aí ao lado, uma imagem de uma revista, e que vai indicar ali um estudo, né, sobre as pesquisas no câncer, tudo mais. Então, quais são as características desses textos? Olha só. Então, são apresentados com uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, impessoal, de acordo com as normas da língua. Então, notem que para alcançar um público maior, esse texto ele vai trazer essa linguagem clara, ele não vai estar ali naquela linguagem científica que só os especialistas conhecem. Não, ele vai trazer uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, né, para que você possa compreender, vai trazer uma linguagem impessoal também sobre essas características. O que mais que nós temos aí? Temos aqui também, o texto vai ser de acordo com as normas da língua, né, a língua padrão, falamos já isso a respeito. Vamos aí, então, à próxima imagem. Olha só, a próxima imagem sobre as características. São evitadas expressões populares, né, de linguagem coloquial. Então, são evitadas essas expressões. Linguagem coloquial, que é a linguagem informal que utilizamos no dia a dia. Vão ser evitadas também as gírias, vão ser evitadas figuras de linguagem, né, para que seja o texto direto, objetivo, sem redundância ou ambiguidade, né? Então, você tem que compreender essas informações científicas para que você possa compreender essas informações. Então, a falta aí, no caso, evitar essas ambiguidades, redundâncias, figuras de linguagem, é importante no texto científico. Muito bem, o que nós temos mais aí? A presença de termos técnicos da área. Sim, temos a presença de termos técnicos, mas de uma forma objetiva, uma forma clara, para que você possa compreender todas essas características, todas as informações científicas que esses textos trazem. O que mais que nós temos? Temos mais características? Temos, olha só.
são escritos por pesquisadores, olha só, né? Não são pessoas leigas, são pesquisadores, são pessoas especialistas no assunto que trazem. Falamos lá a respeito, mostramos para vocês, o assunto da vacina, né? Então, ele é feito por pessoas que entendem, são cientistas que tratam desse assunto. Falamos aí também, mostramos para você a respeito aí da cratera. Então, professores especializados ali no relevo, no estudo desses assuntos. Então, eles vão escrever esses textos, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Então, esses especialistas dedicados ao assunto, por meio de métodos científicos. Muito bem. E vão nos apresentar aí esses estudos de forma clara e objetiva. Muito bem. Outra imagem, olha só, mais características sobre os textos de divulgação científica. Muito bem. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto, olha só, suportes. Professor, o que são suportes que eles utilizam? Olha só, está aqui os suportes. Ó. As revistas são os suportes que vai vir esses textos de divulgação científica. O que mais que nós temos? Jornais científicos também, esses textos vão ser publicados nesses jornais. Livros também. O que mais aqui? Plataformas de divulgação científica na internet, né? Então, acabamos de ver um site lá da faculdade, né? Faculdade Federal de Mato Grosso do Sul, então, que eles apresentam aí um texto. Então, na televisão também você vai encontrar programas que apresentam textos científicos, no caso, vídeos, e na internet, nos canais que você pode procurar também. Muito bem. Mais características, olha só. Mais características. Então, contexto de circulação. Como é que vai circular essas informações? Onde que você vai aprender sobre a ciência? Olha só. Uma das condições para promover a popularização da ciência é fazer com que ela deixe de circular somente em publicações voltadas para os cientistas. Muito bem. Então, olha só, o que é interessante você observar? É interessante você observar o seguinte, esses textos, eles não vão ser produzidos para o público em geral. Então, o que é importante? É importante que você note ali que ele indique uma linguagem mais clara, ele vai indicar uma linguagem mais objetiva. Então, ele vai trazer essas características para você entender. Então, esses textos eles vão deixar ali de circular entre o meio científico para circular num público maior. Então, por isso, a linguagem ser objetiva, uma linguagem clara, está aliado ali à linguagem verbal, da linguagem não verbal. Muito bem. Mais informações? Temos mais informações, olha só. Por essa razão, jornais de grande alcance começaram a abrir espaço para textos de divulgação científica. Surgiram também algumas revistas voltadas especificamente para esse fim. Exemplos aí, olha, que você pode encontrar na internet, pode encontrar em revistas, a Ciência Hoje, a Scientific American, Brasil, Galileu, revista Galileu, revista super interessante, também é uma das que vão trazer esses textos. Nós vamos apresentar aqui, por exemplo, para vocês, olha só, a revista Galileu, que está no seu formato aqui de site. Então, olha só, observe aqui algumas das situações que eles apresentam de texto. Olha só. Então, temos aqui à frente, olha só, os efeitos da violência doméstica nas crianças, que testemunham agressões. Aí temos aqui, o erro da companhia aérea mata milhões de abelhas nos Estados Unidos. Então, todas essas matérias, elas são feitas por pessoas especialistas no assunto, que estudaram no assunto, que são especialistas, que dominam esse assunto. Então, nesses sites aqui você vai encontrar, vamos ver se nós conseguimos aqui outra, olha só aqui, Nobel de Medicina, conheça as 12 mulheres premiadas em mais de um século. Aí temos aqui outras características, 5 livros, o que é inteligência emocional e como desenvolvê-la. Então, eles vão trazer essas características, essas matérias, para que você possa compreender como se dá essas
a divulgação desses elementos, dessas situações, desses textos e dessas pesquisas, ok? Muito bem. Então vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo? Vamos falar agora sobre os leitores? Olha só. Os leitores dos textos de divulgação científica. Muito bem. Então, quem procura os textos de divulgação científica é o leitor de jornais e revistas. Seu grau de conhecimento sobre as questões abordadas vai variar bastante, porque esse é um público heterogêneo, que pode incluir desde crianças até adultos com a formação universitária. Então, eu tenho falado aqui para vocês, olha só, que o texto de divulgação científica tem que ser claro e tem que ser objetivo justamente por causa desse público, um público diferente, desde crianças, né, adultos com formação universitária. Então, esse texto ele vai alcançar todo mundo, vai alcançar todas as pessoas de todas as idades para divulgar o conhecimento científico. Muito bem. Olha só, vamos falar um pouquinho mais aí a respeito da divulgação científica. Próxima imagem aí. Muito bem. Então, quem procura os textos de divulgação científica é o leitor de jornais e revistas, já falei aqui para você. Próxima imagem, olha só, vamos falar sobre a estrutura? Estrutura, olha só, como se dá aí a estrutura dos textos de divulgação científica. Muito bem. Então, olha só, temos aqui, o texto de divulgação científica não apresenta estrutura fixa, olha só, importante, mas costuma trazer uma introdução mais geral destinada a capturar a atenção do leitor para a questão científica a ser abordada. Então, o que ele tem? O que ele indica aí, essa estrutura? Essa estrutura ela vai trazer uma introdução, uma ideia geral sobre esse assunto, uma ideia geral sobre o assunto abordado, sobre a pesquisa, para que ele vá trazer ali um interesse ao leitor, né? Ele vai amarrar o leitor a se interessar por essas informações. Então, ele vai trazer ali essa introdução, ele traz a introdução, ele fala o básico sobre a pesquisa e vai se aprofundar ali no desenvolvimento, detalhando como se deu essa pesquisa, a importância e tudo mais, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo? Estamos falando sobre estrutura, agora nós vamos falar sobre... vamos analisar um texto, Olha só, o nome do texto é O Olhar de Deus e a Torneira que Pinga. Aí você fica, professor, que título é esse, né? Que título é esse? O que será, sobre o que fala aí, sobre o que aborda esse texto? Muito bem, vamos ver agora. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Olha só, o que ele diz aí, ó. O olhar de Deus e a torneira que pinga. No Egito faraônico dos tempos de Akenaton, segundo uma religião monoteísta agora extinta que adorava o sol, a luz era considerada o olhar de Deus. Olha só essa introdução. Aí você já ficou imaginando assim, poxa, o que será que essa pesquisa vai trazer aí, né? Ele está falando aí sobre o Egito dos faraós, no tempo aí de Akenaton, que existia uma religião monoteísta que agora está extinta, que adorava o sol, adorava a luz. A luz era considerada o olhar de Deus, olha só. Então, ele vai abordar essa situação, vai abordar esse fato histórico. Um historiador, possivelmente, escreveu esse texto. Então, ele faz a introdução, aí você já fica curioso. Poxa, eu quero saber mais sobre essa religião, quero saber mais aí sobre essas histórias dos faraós, e você vai pesquisando, pode pesquisar ou pode, no caso aqui, nós vamos saber um pouco mais aqui dessa abordagem. Olha só, vamos prosseguindo então, falando sobre esse texto. Então, 3.200 anos mais tarde, uma metáfora mais profunda, embora muito mais prosaica, nos propicia um melhor entendimento da luz. Parte do primeiro parágrafo do texto de Carl Sagan fala sobre o modo como os egípcios definiam a luz, 3.200 anos atrás, para introduzir a questão central tratada no artigo A Definição Científica da Luz. O autor encontra, assim, uma forma de despertar o interesse do leitor, ao mesmo tempo que dirige sua atenção para o foco do texto. Muito bem, olha só, vamos prosseguindo então aí.
Vamos prosseguindo. Você está sentada na banheira e a torneira está pingando. A cada segundo, vamos supor, um pingo cai na banheira. Gera uma pequena onda que se espalha ao redor, formando um belo círculo perfeito. Quando atinge aos lados da banheira, é refletida de volta. A onda refletida é mais fraca e depois de uma ou mais reflexões, você não consegue perceber mais. Novas ondas, olha só, vamos lá, vamos prosseguindo. Prosseguindo, novas ondas chegam à sua extremidade da banheira, cada uma gerada por outro pingo de água. O seu patinho de borracha balança para cima e para baixo, sempre que a nova frente de ondas passa por ele. Muito bem. Como é característica dos textos de divulgação científica, Sagan procura metáforas capazes de facilitar a compreensão dos leitores leigos. Olha aí, então ele vai utilizar aí metáforas para você compreender como se dá essa situação da luz, né? Ele não vai utilizar explicações com entendimento físico das coisas, da luz, do reflexo e tudo mais. Ele utiliza metáforas. Então, nesse caso, como precisará definir a luz como uma espécie de onda, encontra uma imagem capaz de ser reconhecida por qualquer um. As ondas criadas na superfície da água pelos pingos que caem da torneira em uma banheira. Muito bem. Então, notem aí que o autor ele tenta facilitar ali aos leitores com uma situação direta, objetiva, ali a respeito do texto, a respeito da luz. Muito bem. Então, ele traz ali uma metáfora, ele vai tentar mostrar da forma mais clara e mais objetiva a respeito dessa situação do estudo da luz. Ok, muito bem. Vamos falar sobre a linguagem? Vamos lá, olha só. Então temos aí, vamos falar sobre linguagem, a linguagem do texto de divulgação científica. Muito bem. A preocupação em traduzir conceitos científicos complexos para o leitor leigo fará com que a linguagem do texto de divulgação científica assuma algumas características peculiares. Então, olha só, falei aqui a respeito do texto, lemos o texto aqui em que o autor ele utiliza uma metáfora do pingo d'água caindo, né? Um pingo caindo na água, e ele vai ali indicando, ele usa essa metáfora para explicar a luz. Muito bem, então essa linguagem, a preocupação em traduzir esses conceitos complexos para o leitor que não entende, o leitor leigo, ele fará com que a linguagem do texto de divulgação científica assuma características peculiares. Vamos ver quais são essas características peculiares? Olha só. Então temos aí, a primeira delas diz respeito ao grau de coloquialidade, quase que não sai, né, professor? Então, o grau ali de palavras, olha aí, ó, utilizando uma linguagem coloquial. Muito bem, a primeira delas ele vai indicar ali, admitido como texto desse. Então, olha só, ele não vai utilizar muita essa linguagem informal, ele não vai utilizar, ele vai tentar ali ajustar para que as pessoas possam compreender o texto. Então, ele vai utilizar ali, vai manter um respeito através ali de uma linguagem clara, objetiva, mas sem muita linguagem coloquial. Ao contrário do que acontece em muitos gêneros expositivos, nos quais se observa o uso mais formal da linguagem, né? A linguagem formal, os textos de divulgação científica recorrem à linguagem coloquial. Recorrem, nem sempre, né? Mas não exagerando ali, não utilizando gírias, eles vão utilizar uma linguagem mais clara para que as pessoas possam compreender a respeito ali dessas divulgações. Muito bem. Então vamos prosseguindo. Olha só, vamos falar agora sobre dicas. Você quer aprender a escrever um texto de divulgação científica? Muito bem, vamos falar aqui sobre isso. Como é que se dá esse texto? Então temos aí, olha só. Primeiro, lembre-se de seu público. Então o público é amplo, é o público heterogêneo, vai da criança ao adulto com formação universitária. Então, esse texto ele vai abarcar todo esse público, né? Explicar noções que podem, o texto vai explicar noções que podem parecer básicas, mas que não são necessariamente conhecidas pelo público geral. Por isso, esse texto ele vai ter que ser objetivo e vai ter que ser claro.
Muito bem. Mais dicas, olha só. Use analogias, muito bem, olha só. O texto que nós lemos aí, o autor ele utilizou ali uma metáfora para as pessoas compreenderem ali a respeito do que ele estava falando, do que ele está explicando a respeito da luz. Muito bem, então usar analogias, comparações com situações concretas ajudam a aproximar conceitos teóricos e abstratos da realidade do leitor. Então, as pessoas não são obrigadas a conhecer termos técnicos de certos estudos científicos. Aí o que vai se fazer nesses textos? Eles utilizam ali analogias, né, comparações, vão comparar ali com certas situações para você poder, você que está lendo e não conhece sobre esse assunto científico, você fazer analogias, comparações, metáforas, para que você possa compreender esse texto. Lembrando que esses textos, eles têm que ser, claro, objetivo e atingir um público heterogêneo, público amplo, da criança ao adulto, ok? Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Então, palavras difíceis nem jargões. Jargões são uma espécie aí de gírias de profissionais, né? Quem vai escrever ali sobre medicina, ele não vai utilizar jargões sobre a vacina, não vai utilizar jargões da medicina. Por quê? Porque só quem conhece são os profissionais de medicina. Então, ele não vai utilizar esse tipo de palavras, de jargões, e muito menos palavras difíceis. Vão utilizar palavras que de fácil entendimento. Evitar termos técnicos, como falamos, que só afastam o leitor. Procurar palavras semelhantes, mais simples. Então, utilizar palavras mais simples, palavras mais diretas. Sempre, se possível, explicar conceitos difíceis. Muito bem. Então, vamos lá, prosseguindo ainda sobre falar sobre os textos. Então, falamos aqui da introdução. A introdução do texto, ela vai amarrar o leitor. Então, as linhas iniciais são fundamentais para prender a atenção do leitor. Conte para as suas conclusões no início, olha só. Conte parte das conclusões. Então, esses textos eles vão ter a conclusão, que vai estar lá na estrutura, depois do desenvolvimento, ao final, na conclusão, ele vai contar, já no início ali, parte dessas conclusões que ele chegou no estudo. Então, ele vai já indicar ali logo na introdução, que é justamente para amarrar o interesse do leitor em prosseguir, indo ali para o desenvolvimento do texto. Muito bem. Então, imagens fortes, depoimentos de impacto, temas de interesse, vai ter analogias ou toques de humor, podem ser usados para motivar a leitura do texto. Outra situação, olha só, outra situação. Muito bem, ser conciso, o texto ele tem que ser conciso, né? O espaço da revista e o tempo do leitor são preciosos. Procure dar informação essencial, sem se apegar a detalhes da forma concisa possível. Muito bem, para não ficar maçante o texto científico, então ele tem um tamanho ali que não fique muito longo. Ele vai estar ali associado aqui, vai estar associado à linguagem verbal, à linguagem não verbal, através ali dos infográficos, que vai facilitar a sua compreensão. Além do texto ser objetivo e direto, ele está associado ali com as imagens, para que você possa compreender como se dá certas situações ali das pesquisas. Vimos ali o texto que falava sobre a vacina, então ele vai trazer o que ali? Informações sobre febre, né, sobre o que vai causar ali febre, dores, vermelhidão no braço, no caso da vacina. Aí ele traz o quê? Em vez de trazer escrito, ele vai associar ali a imagem, para que você observe, está lendo o texto, observando ali a linguagem também, a linguagem não verbal, e você vai compreender muito mais fácil, não é isso? Então, eles vão trazer também gráficos de facilidade, que você tenha facilidade de visualizar e entender e compreender como se dão essas relações, essa divulgação que quer se apresentar através dos textos científicos. Então, texto científico você vai conseguir encontrar por aí, abordando a geografia, como vimos ali da cratera, textos ali que vão indicar pesquisas de medicina. Então, várias situações que você
pode encontrar, e tenho certeza que você encontra aí pela internet vários textos de divulgação científica, além daqueles que nós apresentamos hoje na aula de hoje. Muito bem. Nossa aula de hoje foi sobre textos de divulgação científica.